Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fazemos uma pequena oração, isto é, vamos colocar o nosso coração junto ao coração de Maria. Agora que ela testemunha, que ela tomou de novo nos seus braços o Filho ressuscitado, ninguém mais pode lhe tirar a alegria. E de nós também. Nenhum acontecimento neste mundo pode tirar a alegria, a nossa certeza de que em breve, muito em breve, nós teremos Jesus de volta. Então, podemos ter no nosso coração a alegria de Maria e agradecer a Deus tão grande ventura que nos é dado participar justamente desse período, desse momento da história da salvação. Agradecemos ao Espírito Santo, pedimos que ele esteja presente conosco nessa live, nos inspire, nos ajude, nos oriente e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou pensando agora, assim, algumas regras para a nossa live. Primeiro eu vou dizer uma palavra, aliás, a coisa mais ou menos aquilo que eu falei no sermão de hoje de manhã, repito. Depois vou deixar livre para as perguntas e farei respostas. Só não vamos admitir mala educação, xingamento de quem quer que seja. Né? Então pode excluir as duas moderadoras aí. Até eu acho que alguém, o Alexandre talvez já excluiu. Talvez o Alexandre. Mas se não estiver xingando, não tem problema, pode deixar também, né? Só não faltar demais ao respeito. E de resto vamos então conversando. O que se trata? Bom, trata-se da morte de Francisco. Né? Francisco morreu. É bom termos bem diante dos olhos a história como uma realidade tangível. A gente tem que se dobrar à história, se dobrar aos fatos, aos acontecimentos. O que nós dizíamos? Dizíamos que Francisco não podia morrer, porque sendo ele o falso profeta de Apocalipse 13, 11, como nós defendíamos, o fim dele já está aí descrito nas Escrituras e ele não poderia fugir daquilo. Francisco morreu. Mas isso significa que ele não é o falso profeta que identificávamos em Apocalipse 13, 11 e seguintes. Não é Francisco. Erro nosso. Né? Nós não conseguimos ver, não temos o olhar de toda a história como Deus tem e caímos em erro. Mas o nosso erro foi induzido. Nós não caímos assim de bobões. Deixe-me afirmar, com todas as letras, que bobões eram e são aqueles que ainda acreditam em Francisco, seja ele vivo ou morto. Estes é que não estão abrindo os olhos para a realidade histórica, evidente, patente, que está aí aos nossos olhos, aos olhos de todos. Então, o que nos resta continuar afirmando? Quer dizer, na ordem cronológica das coisas, de importância, o que nos resta afirmar é de que estamos no fim dos tempos. Nós continuamos no fim dos tempos. Não é porque Francisco morreu que mudou alguma coisa. Não, nós estamos no fim dos tempos. E aliás, nós continuamos afirmando que nos resta muito pouco tempo. Porque isso é bíblico. As Sagradas Escrituras dão uma última geração de Israel. E essa última geração está identificada na formação do povo de Deus, do novo Estado de Israel, em 1948. Então, dali, seguindo a orientação de
do Salmo 90. Uma geração, 70 anos. Já passou 70 anos. Estamos já com 75. Né? No máximo, diz as Escrituras, 70, 80 anos. Então, isso nós seguimos firmes, tranquilos, até agora tranquilos, em tudo isso que nós pensávamos. Continuamos pensando assim, tranquilo. Estamos no fim dos tempos. Mas basta abrir os olhos para ver a realidade. Quantos sinais, além dos sinais tangíveis, visíveis que nós vemos cada dia, seja no planeta, seja nas nações, seja na igreja, é evidente, é patente que nós estamos, então, realmente no fim dos tempos. Ponto. Isso isso é ponto pacífico. Não há a discutir, não há o que temer. Nós estamos no fim dos tempos e é para breve. Não dá mais 10 anos. Não dá um século, muito menos um milênio. Não, é para agora. Continuamos assim como nós levamos até agora, continuamos levando aquilo que as Escrituras nos ensinam acerca do fim dos tempos. Continuamos tranquilamente na mesma posição que temos assumido até agora. Francisco mudou uma palavra de 2 letras. Querem ver? Para mim, Francisco mudou uma palavra de 2 letras. O que é Francisco? Um antipapa. Mas isso não há a duvidar. Não há a duvidar. A sua eleição foi fraudulenta. Preparada já antes da eleição de Bento XVI. É a história mais do que sabida. A máfia de Santa Gale. Ainda falei no domingo agora. Ainda falei sobre isso. A máfia de Santa Gale. Aquele cardeal McCarran. E assim, o conde aquele. E tantas outras provas. Nós temos provas cabais. O que nós temos de prova sobre o fato de Francisco ter sido, no passado, né, um usurpador do trono de Pedro, mas isso não há a duvidar. É prova jurídica, é prova que a gente pode expor a um juiz e ele vai dizer, não, tem prova suficiente para dizer que Francisco é um antipapa. Francisco foi um antipapa, não há duvidar. Disto não há duvidar. Seguimos tranquilamente afirmando que sempre até aqui temos dito nesse ponto a respeito de Francisco. Ele é um antipapa. A igreja já teve tantos, ele tem mais, ele foi mais algum. O que mais dizíamos de Francisco? É onde está o nosso eu. Nós dizíamos que ele era o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Com a morte dele, lemos de novo Apocalipse 13, 11 e seguintes e outros, né, adiante aí alguns capítulos até o fim. Enfim, constatamos que alguns elementos não se coadunam com a realidade da morte de Francisco. Uma, ele não podia ter morrido. 2, ele tinha que ter nos apresentado o anticristo. Isso não coaduna mais. Contudo, nós fazemos essa mudança com 2 letras. Francisco não deixou de ser um falso profeta. As Escrituras nos avertem que nós teríamos muitos falsos profetas. Muitos. Francisco foi um desses. E olha, um gravíssimo falso profeta. Não foi um falso profeta qualquer. E nem foi, como sempre tenho dito isso incansavelmente, um antipapa qualquer. Eu sempre dizia que os antipapas antes de Francisco, eles lutavam pela igreja, eles defendiam a igreja, eles se mantinham até na cátedra, pensando que assim estariam defendendo a igreja.
E nisto eles se enganavam. Então, mas Francisco foi diferente. Francisco odiava a igreja. Francisco fez de tudo para destruir a igreja de Deus. Esta é a realidade. Francisco foi um falso profeta. Mas, meu Deus, quem é que não vai reconhecer que Francisco era um falso profeta? Ele, agora devemos dizer com toda humildade, ele não é o erramos. Ele não é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Mas acertamos, e todos os indícios nos indicavam isto. Ele foi um falso profeta. Como são falsos profetas todos aqueles que ainda hoje o defendem. Atenção aí, bispos, cardeais, toda essa gente que vem agora colocar diante do meu rosto, da minha cara, impor a morte de Francisco, lendo engano vosso. Vós estáveis em erro, como eu também estava. Eu pude sair do erro, porque hoje eu reconheço que Francisco não preencheu todos os requisitos de Apocalipse para ser o falso profeta de 13, 11 seguintes. Mas vós continuais em erro, porque eu aí reconheço, por tudo aquilo que Francisco fez, que ele é não é mas é um falso profeta, enquanto que vós quereis seguir o falso profeta, que foi Francisco. E isso vos tira da igreja. Isso vos põe porque tomais como verdadeiro papa um antipapa. Isso tira fora da igreja. A dois, porque vós continuais encomiando nas ideias de um falso profeta. E não um falso profeta qualquer, mas aquele que destrói a igreja. Isso é gravíssimo, depois contra vós de forma gravíssima. E me defende de forma maravilhosa. Se eu incidi em erro, acusando Francisco de ser o falso profeta de capítulo 13, 11 e seguintes, eu acertei em cheio ao dizer que ele era um falso profeta. Ele realmente foi, até o fim da sua vida, um falso profeta. E que fez muito, muito mal à Santa Igreja e a levou à destruição. Está ali na beirinha, se não é o caso, ele está ali na beirinha, basta agora um soprão e cai no abismo. Cai no abismo dos braços do anticristo. Tranquilamente nós continuamos dizendo isso. Francisco foi um falso profeta. Há toda a evidência. Basta ver tudo. Mas quem não reconhece isto nesta tentativa dele de impor à igreja esta sua errônea, herética e cismática visão de uma igreja sinodal. Basta dizer isso. Desde o início, Francisco foi um falso profeta. E um falso profeta terrível, a ponto de poder nos enganar. E infeliz quem... Agora eu mudo. Infeliz quem não foi enganado. Sou eu mais feliz de ter incidido, de ter caído no erro, pensando que ele fosse, porque apresentava todos os sinais até hoje, porque que ele fosse o falso profeta de Apocalipse, mais ainda cai na sua rede pensando que ele não era um falso profeta e que tudo o que ele fez é bom e para o bem da igreja. Este continua cego. Eu errei uma vírgula, pensando que ele fosse não é o falso profeta, não foi mas era um falso profeta. E a sua obra, aqui está o que eu direi de agora em diante. Assim, a sua obra preparou tudo para que o falso profeta de Apocalipse 13, 11 apareça, e com ele, praticamente em concomitância com ele. Olha, escutem o que eu estou dizendo. Queridas, escutem o que eu estou dizendo. A morte de Francisco prepara a igreja e o mundo para que apareça o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguinte, e praticamente em concomitância com ele, ao mesmo tempo, ele nos apresente o falso profeta,
o anticristo, que com ele vá a total destruição da igreja. A morte de Francisco nos coloca ali, no momento desses gravíssimos acontecimentos, que agora sim devemos dizer, são eminentíssimos e mais do que nunca fortes. Fortíssimos. Então, é isso que nós dizemos sobre a morte de Francisco. Está aí, está aí bem dito. Ouçam, voltem para trás, escutem de novo, entendam qual é a nossa, até onde nós chegamos, qual é a nossa posição. Agora, podemos abrir mais uma parte das nossas considerações, que é sobre o sucessor de Francisco. Né? Como fica a sucessão de Francisco? Veja, temos que considerar esses cardeais que estão aí, hein? Temos que considerar esses cardeais que estão aí. Então, sejam eles legítimos ou ilegítimos, temos que considerar esses cardeais que estão aí. Então, como é que fica? Há duas hipóteses. Eles conseguem eleger, será com que consigam eleger um cardeal legítimo que realmente ame a Santa Igreja e resolva corrigir todos os erros do antipapa e falso profeta Francisco. Né? Então, ele vai até a coisa que eu dizia do Concílio Vaticano II, né? Vai até a suspensão de toda a pastoral surgida depois do Vaticano II, reponha a igreja nos seus trilhos, anule a tradições custódias, anule aquilo, torne a missa de sempre de novo como a proclamou Bento XVI e ainda mais, promova, enfim, anule o sínodo da sinodalidade, completamente anulado, coloque de novo a igreja nos seus trilhos. Aquilo que o falso profeta Francisco tirou, agora ele coloca de novo a igreja nos seus trilhos. Puxa, mas isso contradiz as escrituras. Né? Contradiz as escrituras. Não podemos, essa é uma hipótese, não podemos acreditar nela. Não podemos acreditar nela. Então, que seria a outra hipótese? A outra hipótese que nos parece mais fácil... Não, é que agora me veio um pensamento, eu dei uma paradinha porque me veio um pensamento. Porque nós falamos da reconstituição da igreja. Depois dos 3 dias de trevas. Já a sede está vacante e continuará vacante. E então, com a hierarquia feita praticamente só de padres, de sacerdotes, padres, presbíteros, mas quem sabe com alguns bispos. Então, mas e se, um pensamento que não coaduna direito, mas eu vou aventar a hipótese só porque veio o pensamento. Se a morte de Francisco fosse ocasião para a eleição de um Papa legítimo e verdadeiramente católico, então, talvez com alguma suspeição por causa do anticristo, etc., ele fosse, depois dos 3 dias de trevas, conseguir fazer alguma coisa de reconstituição da igreja. Uma hipótese aí que meia deslocada, em todo caso alguém poderia fazer. A segunda hipótese, aquela que realmente nós colocamos, é de que, tendo Francisco eleito tantos cardeais, o seu sucessor vinha a ser um desses que ele escolheu e que era tão falso profeta quanto ele e ainda mais. Ainda mais porque venha de fato a ser o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, que nós imputávamos ser Francisco e que agora devemos ficar esperando.
né? Como esperamos o anticristo, esperamos também esse falso profeta. As Sagradas Escrituras, elas devem se cumprir. Então, essa é a hipótese mais cabível. Que nos venha um ainda pior do que Francisco. Queridos, esse homem que vão eleger aí agora, muito provavelmente será o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, e ele agora vem para destruir dar o último empurrãozinho da igreja para o abismo. O que eu dizia até então? Eu já cheguei a dizer várias vezes isso, que Francisco acabou por decepcionar a máfia de Santa Gallen e o Deep State dos Estados Unidos também, que queriam a queda de João Paulo II e promover a primavera na igreja, enfim, né? Eu diria que Francisco acabou por decepcioná-los. Porque apesar de ser um falso profeta, ele não foi tão corajoso, tão louco, a ponto de... Vimos como ele ficou em cima do muro sobre dar o sacerdócio às mulheres. Vimos como ele ficou em cima do muro e não conseguiu destruir a Santa Missa. Então, vimos quanto ele estava muitas vezes em cima do muro e não sabia bem para que lado cair. O próximo, sendo verdadeiramente o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, não terá medo de tomar essas atitudes. Tomará essas atitudes. Vai vir com o sacerdócio feminino, episcopado, até papado feminino. Vai vir com a destruição da missa, a invalidade da missa. Até agora dizíamos, não, a missa é ilícita, mas celebrada una com Francisco, mas é válida. Agora nós continuamos dizendo, a missa até hoje com Francisco era válida, mas ilícita. Isso não mudou nada, isso não mudou absolutamente nada. Mas o novo que perfizer Apocalipse 13, 11 e seguintes, este virá realmente para destruir a Eucaristia. Essas duas destruições são básicas, são a base da igreja, o sacerdócio e a Eucaristia. Essas duas são básicas. Então, por isso eu digo que ele decepcionou a máfia de Santa Gallen, que queria essas mudanças radicais, muito mais feitas muito antes, e muito mais violentas, e Francisco não teve coragem. Por falso profeta que ele tenha sido, como foi de fato, ele não teve coragem de ir a esses dois pontos. Invalidar o sacerdócio e a Eucaristia. Não teve coragem de trazendo mulheres para o sacerdócio e invalidando a fórmula consecratória da Santa Missa. Então isso deverá vir agora, hein? O que nós podemos esperar é que, veja, queridos, não pode ser outro que um Papa. Não pode ser outro que um Papa. Alguém dirá, mas padre, a profecia de Malaquias, a profecia desse e daquele outro, que apontavam 266 papas, e nos quais se contava também os antipapas. E Francisco fechava o 266. Então, como é que fica? Nós não erramos? Francisco, né? Ferrer não errou? João Paulo II não errou? Deixamos ao arbítrio de Deus certas coisas. Né? Então, talvez o que aconteça é o seguinte, querido, olha a ideia. Eu mesmo a expunha. Como eu estive muitas vezes lá na Basílica de São Paulo, fora dos muros, que tinha lá o lugar para os medalhões que colocavam com os papas. E tinha um último lugar. Que era para Francisco. Que colocaram lá o medalhão dele. Talvez o que esses profetas tenham visto, inclusive Malaquias, etc., é que todos esses lugares tenham sido ocupados. E que não daria tempo
para um duocentésimo, sexagésimo, sétimo Papa fazer sua efígie e colocar lá. Tão louco esse mundo envolvido com guerras, é tão louco essa igreja envolvida pelo próprio falso profeta de Apocalipse 13 e 11 seguintes, que agora esperamos, e tão louca por causa da presença do anticristo. Talvez tudo isso convulsione de tal forma, inclusive com terremotos na Itália e destruição. Um terremoto já atingiu a Basílica de São Paulo fora dos muros, né? Ficou desativada por um tempo. Talvez agora, enfim, não se tenha tempo de fazer efígie, não se cogite, sequer se cogite de fazer efígie, e termine ali, naquela contagem 266. Embora tenhamos o duocentésimo, sexagésimo, sétimo Papa. Né? Falso como Francisco. Né? Antipapa como Francisco. E com tudo. Aliás, uma ideia que a Márcia colocava antes, que é preciso a gente ressaltar. E nós brasileiros, mas não só nós, né? Tantas outras nações nesse nosso mundo, nesse momento louco do nosso mundo, já fizemos a experiência. Se colocam um presidente usurpando o povo com falsas eleições, com manipulação de urnas, de recontagem. Pensem também na Venezuela, pensem em tudo. Pense nos Estados Unidos, a grande democracia do mundo. Então, pense em tudo isso. Que será do seu sucessor? Que legitimidade nós podemos esperar do sucessor? Que segurança nós podemos ter de que a próxima eleição será verdadeiramente válida? Se é assim, imagine o próximo conclave. Que forças que o demônio não está regimentando justamente para colocar agora não só um falso profeta, mas o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Podem imaginar que conclave inválido, nulo nós podemos ter? Podemos esperar. Atentos, queridos, atentos, porque eu fico esperando que esse conclave nos coloque na iminência de ter, assim, forte, concomitante de termos o falso profeta e logo em seguida o anticristo por junto, contra a Santa Igreja, contra a Santa Igreja, que somos nós, a Igreja remanescente, assim como nos mantínhamos até agora com a presença do antipapa e falso profeta Francisco. E continua com esses mesmos títulos. Ele não é, afirmamos agora, com a sua morte. Ele não é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, porque tudo ali que se diz sobre o falso profeta não condiz com ele, a dizer a sua morte. Né? Mas ele, sem dúvida nenhuma, se revestiu de tudo aquilo que faz um falso profeta, como nas Escrituras é largamente reconhecida que haveria muitos falsos profetas. Então, podemos prognosticar, queridos, para esse conclave que venha a haver, a não ser que nem conclave houvesse, se esse mundo se convulsiona de tal modo. Porque o que se diz nas Escrituras, o que se diz nas profecias, é que se veria, tem algumas coisas que eu não entendia, se veria, por exemplo, só levanta a hipótese, que nós sabemos, né? De que no fim venha essa guerra que está sendo preparada, está acontecendo, e se invada inclusive o Vaticano, antes de acontecer o conclave, não dê tempo. Né? E se imponha um Papa, a gosto do invasor, se imponha um Papa.
contra a Santa Igreja. Né? E os cardeais, bobões como eles são, e de esquerda como são, e não sei o quê, aceitem esse homem como se legítimo fosse. E ele nos apresente, então, o anticristo. Tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer ainda para confirmar as profecias. Nós temos que estar atentos. Né? Pode vir daí alguma coisa assim. Então, o que nos resta? Encerra essa parte. Quer dizer, tem tanta coisa a considerar, tantas... Né? Encerra essa parte, dizendo que podemos nos preparar para esperar, aguardar o falso profeta. Está nas Escrituras? Vai vir. Assim como o anticristo. Está nas Escrituras? Vai vir. E Francisco, este antipapa e falso profeta que tivemos até agora, deixou tudo muito propício, muito preparadinho para que venha a acontecer. Preparemos-nos para isso. Então, o que nos resta, queridos? O que nos resta é continuar firmes no nosso trabalho de preparação do retorno do Senhor. Firmes formando o refúgio, não mudou nada, não mudou nada. Firmes preparando os nossos refúgios, firmes afirmando diante do mundo, na nossa pregação, que o tempo urge, é curto e que logo virá. E agora ainda, com mais força, anunciando que em breve teremos o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, e que nos será apresentado praticamente em concomitância, nos será apresentado o anticristo. Nós temos que continuar nos preparando. Não nos deixemos tomar por esse fato aí, isso seria uma cilada do demônio, viu? Alguém agora pensar, não, vai tudo continuar. Não façam isso. Não caiam neste erro. Né? Não caiam nesse erro de soltar as armas, achar que não estamos no fim dos tempos, que Jesus não retorna, que isso vai acontecer daqui a 10, a 15, 20, a 50 anos, um século ou um milênio. Não caiam neste erro. É cilada do demônio. Francisco deixou tudo, o antipapa e falso profeta Francisco deixou tudo preparadinho. Agora vão se realizar as Escrituras. Assim como está Apocalipse 12 e 13, agora é no agora. É no agora. Não leva 12 anos como Francisco levou. Não, é no agora. No agora vai se dar aquilo que as Escrituras nos preveniam. E nós temos que estar aí, de pé, fortes, firmes, nos preparando para tudo aquilo que está acontecendo, que vai acontecer. Tem alguma pergunta relevante que eu possa talvez meditar e responder? Mais ou menos pode responder as perguntas aqui. Então, deixa eu só dar uma... Teve um que perguntou se carece confissão ter colocado ele como o falso profeta. Não, imagina. Não. Nós não somos obrigados a interpretar as Sagradas Escrituras da forma mais... Não, bobagem isso. Francisco foi um falso profeta. Não há dúvida disso. Destruiu a igreja católica. Se ela continuar sendo a dele, continua destruída. Não. É nós que mantemos a verdadeira igreja. Não temos nada a tirar. Só mudamos isto. O falso profeta, um falso profeta. E nos preparemos, porque agora vem o. E agora se arrebenta com o resto. Agora se arrebenta com o resto. Me perguntaram se eu já respondi. Aqui só um perguntou que o padre acha que o Francisco seria enterrado na Igreja Maria Maior junto com o anticristo. Isso. Vamos saber responder. Não precisa, né? Não, agora, sim, isso eu podia dizer. Uma coisa que mudou, queridos, sabe o que mudou? Uma coisa que mudou a prece que fazíamos por Francisco. Isso mudou. Porque nós rezávamos para que Deus nos defendesse do falso profeta de Apocalipse 13, 11 seguintes.
Agora nós podemos rezar para que, apesar de ser um falso profeta, um usurpador do trono de Pedro, ter destruído a Santa Igreja, este pobre homem, essa pobre alma, ainda no seu último segundo de vida, ou que possa ter sido agraciada por Deus com a salvação eterna. É isso que nós podemos pedir. É isso que nós devemos pedir, com certeza. Agora nós não temos mais aquela certeza que tínhamos então, de que ele vai, segundo as Sagradas Escrituras, de que ele ia descer ao inferno com corpo e alma. Não, essa certeza nós reservamos para o falso profeta. Para um antipapa, como já houveram tantos, se bem que Francisco foi todo diferente antipapa, porque foi um falso profeta tremendo, tremendo. Então nós podemos rezar pela salvação da alma dele com mais esperança, com alguma esperança. Né? Que Deus o salve, que Deus o guarde, por causa de tudo aquilo que ele fez. Né? Tudo aquilo que ele fez. Muito bem. Tem mais alguma questão, mais alguma pergunta? Compartilhem, por favor, compartilhem muito essa live, porque esses pensamentos que são os pensamentos realmente bons, que devem ser vividos, compartilhados. Né? Me ajudem a divulgar essa live, por favor. Quantas pessoas nós temos presentes? Em torno de 70. É pouca gente. Mas é que é tudo tão de improviso, né? Rápido, né? Então rezamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradecemos a Deus, reconhecendo todas as luzes que o Espírito Santo nos deu para reconhecer até hoje quem era o Francisco, a situação da igreja e do mundo. E nós acertamos em tudo, trocando somente hoje o O por um e pedindo a Deus que nos ajude a continuarmos atentos. Agora não só para a presença do anticristo, como do falso profeta. Deus nos livre. Eu fico imaginando quanto pior não vai ser. Ajude-nos, Deus, guarde-nos destes dois grandes males que ainda nos sobrevirão. A bem-aventurada Virgem Maria esteja conosco, Jesus ressuscitado nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos. Desliga aqui, Cris, por favor.